Oi, gente, olha eu aqui novamente. Como eu ontem passei, mandei uma aula agora para vocês, né, com relação, nós temos duas aulas hoje. Então, a primeira aula fica aquilo que eu passei e agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês, já que houve essa queda na conexão, para que vocês entendam melhor o conteúdo, tá? Não, eu deixei o exercício 1, que é para traçar as diagonais, ainda não vou mexer com ele, tá? Tem duas perguntinhas logo abaixo, na página 124, exercício 1, né? Eu deixei e embaixo tem uma perguntinha. Vocês vão preencher o quadro, né, que eu falei, e tem a perguntinha. Que relação é possível observar entre o número de lados de um polígono e o número de diagonais que partem de cada vértice? Então, eu vou pedir para vocês tentarem fazer isso aqui, as diagonais vocês tentem fazer e responder essa pergunta. E eu vou fazer o 2 com vocês. E o 3 também para ajudar vocês a entenderem melhor o conteúdo, que vai representar a nossa quarta aula de hoje, tá? Então, o segundo exercício diz assim: existe um polígono que não tem diagonal. Identifique-o e explique a razão pela qual ele não tem diagonal. Bom, o polígono que não tem diagonal, eu tinha deixado alguns aqui já feitos para ficar mais fácil. O polígono que não tem diagonal, vou pôr aqui o número 2, é o triângulo. Tá? Não dá para fazer diagonal com ele. Por quê, gente? Porque os vértices, eles são consecutivos. Este vértice está ligado a este vértice, e este vértice está ligado a este, e esse está ligado a esse. Você não tem como traçar diagonais como estão aqui, que é o próximo exercício que eu vou falar. Eu já deixei até a diagonal feita aqui para vocês. Tá? Então, é o triângulo, né? A resposta é a figura que não tem como fazer a diagonal, e ele até me coloca aqui, eu também estou passando para vocês uma sugestão de resposta, que é porque os vértices eles são todos consecutivos, tá? Bom, aí aqui ficou o exercício 2, né? O exercício 3, ele fala assim. Bom, antes, gente, eu quero pedir desculpas a vocês com relação a ontem. Eu escrevi aqui, eu até baixei um pouquinho esse quadro, e na hora eu não percebi. Não apareceu aqui duas vezes coisas que eu escrevi. Mas era sobre o convexo e não convexo, eu explicava direito, procurei explicar o melhor possível, né? E a partir da apostila você também vai entender falando ali, por isso que eu tive que anexar rápido aqui hoje a aula, em função dessa perda de conexão toda, mas isso não vai acontecer mais, tá bom, gente? Desculpa de novo. Bom, então o terceiro exercício diz assim: observe com atenção o polígono seguinte e depois responda ao que se pede. Então você tem um polígono, né, com 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Nós temos um hexágono e tem os vértices com as devidas letras. Deixa eu arrumar esse B aqui que ele está meio Bzinho aqui. Tá, então a primeira pergunta: quantos lados e quantos vértices esse polígono tem? Então ele tem 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Tem 6 lados. E quantos vértices? 2, 3, 4, 5, 6. E tem os 6 vértices. Tudo bem? A letra B. Quais são os vértices desse polígono? Os vértices são, deixa eu só separar aqui para vocês. É o A, B, C, D, E e F, né? Porque, ó, vértice, 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 vértice. Tudo bem? Bom, aí a letra C. Quais são os lados desse polígono? O lado, ó, A, B, B, C, BC, CD, CD, tudo bem? DE, então você tem o lado DE aqui, EF está aqui, eu coloco um traço em cima que indica que começa em A, termina em B, que começa em E, termina em F, e FA aqui, tá? Então esses são os lados, né, que é a pergunta C, tá? A pergunta D: se escolhermos o vértice A, quantas e quais diagonais poderemos traçar? Então, nós poderemos traçar, eu até fiz aqui com outra cor do pontilhado, 1, 2, 3. Então, 3 diagonais, é a diagonal AC, a diagonal AD e a diagonal AE, tá? Tudo bem, gente? Então, o terceiro exercício, ele fica respondido, feito aqui até para auxiliar, porque, no
entendimento, que ontem não deu para concluir, já que aconteceu isso, eu estou fazendo essa aula aí. O quarto exercício, ele fala o seguinte: Gabriel desenhou o polígono mostrado na figura. Sigam aí o exercício, que é um polígono com 10 lados, tá? Então, se vocês... Vou pegar até um lápis aqui. Ele diz assim: Gabriel desenhou o polígono mostrado na figura e agora pretende traçar suas diagonais nesse trabalho. Nesse trabalho, o número de diagonais que traçará, partindo de cada vértice pergunta se é 6, se é 7, se é 8, se é 9 ou se é 10. Você pegando a figura, você vê que ele tem passa um tracinho em cada vértice. Começa lá no qualquer um que você escolhe como primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 lados, né? Você começa, vou tentar usar o desenho que está aqui. Você começa por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Para no último, você vai ver que tem 10. Esse tem 6. Eu estou só usando como exemplo, que fica um pouco mais complicado para mim poder desenhá-lo aqui. Mas enfim, 10 lados. A quantidade de vértices, gente, sempre será 3 unidades a menos do que a quantidade de lados. Se você desenha um quadrado, porque a pergunta aqui nesse trabalho, o número de diagonais que traçará a partir de cada vértice. Então você tem o vértice, vai partir apenas uma. Esse outro vértice vai partir apenas uma diagonal. Então, cada vértice vai ter a quantidade de diagonais 3 unidades a menos do que o total de lados. Se o quadrado tem 4 lados, menos 3, eu tenho uma diagonal por vértice. Uma diagonal por vértice. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. 6 lados. Opa. 6 lados. Então, cada vértice é igual a 6 menos 3 lados. Vão ter 3 diagonais. Cada vértice. Então, você tem o vértice A. 1, 2, 3. Não dá para fazer mais. Porque essa é consecutiva, essa é consecutiva. Não dá para fazer mais. Então, a figura, cada vértice de uma figura tem a quantidade de diagonais 3 unidades a menos que a quantidade de lados, tá? Então, se você tem 10 lados, menos 3, você vai ter 7 diagonais de cada vértice, tá? Bom, eu vou deixar então também para vocês, que é para fazer vocês vão ler o exercício proposto aí, o exercício proposto 5. O 6 é um exercício da UBMEP. Se houver alguma dúvida, eu faço junto com vocês depois. Tem que encontrar a figurinha que completa a figurinha que foi utilizada para completar. Vamos deixar só o 5 para vocês, tá bom? O 5. Então, eu vou escrever aqui depois. Vai ficar o exercício 5, depois eu vou falar. Bom, aí, na página 126, deixa eu só apagar aqui. Só apagar isso. Só um minutinho, gente. Bom, vamos lá. Aí, gente, com relação aos polígonos côncavos e convexos, nós temos o exercício de aplicação número 1, tá? Exercício de aplicação número 1. Ele fala assim, que é da página 126. Página 126. Página 126. Isso apareceu? Bom, há uma curiosidade sobre a diferença entre polígonos convexos e côncavos. Podemos associar essa curiosidade com pistas de corrida.
Imagine que cada um dos polígonos seguintes represente uma pista de corrida e a flecha indica o sentido que o carro percorre. Então você tem, deixa eu tentar desenhar isso aqui para vocês, vou fazer aqui. Você tem aqui, você tem esse vértice, o vértice A começa aqui, né, gente? A, B, C, D e E. Aqui nós temos uma flechinha que indica de A para B. E aqui nós temos um outro polígono. Isso aqui. Nós temos um outro polígono. Né? Que ele está aqui. A, B, C, D, I, E. Certo? Essa aqui é a pista 1 e essa aqui é a pista 2, tá? Aqui nós temos uma flechinha, né, que indica de A para B também. Então vamos lá. De acordo com o sentido horário, né, horário, sentido de relógio, em cada pista, complete corretamente as frases seguintes com as palavras direita e esquerda, respondendo também ao que se pede. Acompanhe aí. Na pista 1, ao chegar ao vértice B, o carro deverá virar para ele vai virar aqui, para a direita. Né? Porque ele chega no B, ele vira para a direita. Tudo bem? Aí nós temos ponto. Né? É o primeiro completo lá. Depois, ao chegar ao vértice C, depois ele chegando ao vértice C, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar em azul para vocês aqui, que assim diferencia. Ó, essa palavra direita eu vou pôr em azul, tá? Então aqui é a palavra para ficar bem detalhado aí para vocês, tá? Então aí depois, continuar a leitura aqui. Então vou começar. Na pista 1, ao chegar ao vértice B, o carro deverá virar para a direita, ponto. Né? Depois, ao chegar no ponto C, ou no vértice C, deverá virar para a direita também. Então aqui é direita, ele chega no C e vira a direita para cá. Seguido de uma curva para A, ele vai chegar aqui, ele vai fazer uma curva para a direita também. Então ele vai virar para a direita, né? No vértice E. Vai fazer uma curva aqui no vértice E. Concluindo a volta com uma curva para a direita também. Outro ponto, direita. Tá? Até no vértice A, que é o final da frase. Tudo bem? Vamos dividir isso aqui. Aí nós vamos para quando eu falo da pista 2, a frase de baixo. Na pista 2, ao chegar ao vértice B, o carro deverá virar à direita. Direita. Também, né? Ó, vira à direita, que está no sentido horário. Depois, ao chegar no vértice C, ele deverá virar à direita também. Direita também. Seguido de uma curva para A, ó, quando ele chega no C, ele vira para a direita. Só que ele tem que virar agora aqui para a esquerda. Esquerda, tudo bem? Ao chegar no vértice D, ele vira para a esquerda, né?
virando para a esquerda, ao chegar no vértice D. Finalmente virará para a direita no vértice E. Vai virar para a direita. Então depois é direita, direita, para o vértice E, né? E concluindo a volta com uma curva para a direita no vértice A. Direita de novo. Tudo bem? Então aqui fica primeiro direita, direita, direita e direita. Na segunda frase da pista 2 é direita, que ele vai virar, né? Vai virar a direita aqui também. Aí ele vira a esquerda aqui, né? Depois ele vira a direita, certo? E vira a direita lá em cima. Tá certo? Pergunta A. Em qual pista o carro vira sempre para o mesmo lado? Na pista convexa ou na pista côncava? Em qual pista o carro vira sempre para o mesmo lado? Na pista convexa ou na pista côncava? É na convexa, né? É aquela onde você todos os dois pontos que você une sempre vai ficar dentro da figura. Se você fizer algum prolongamento aqui, ó, você pode perceber que não vai passar por dentro da figura. Então a pergunta A, dá para vocês verem daí, é a pista convexa. É a resposta da alternativa A. E na alternativa B, em qual pista nem sempre o carro vira para o mesmo lado, na pista convexa ou na pista côncava? É na côncava. Por quê? Vocês lembram, gente? Se eu fizer um prolongamento aqui e aqui, ela vai passar por dentro da figura. Então, é nessa porque ela não vira para o mesmo lado. Então, é na pista côncava. Tá certo, pessoal? Esse primeiro exercício de aplicação aí que eu vou deixar também para vocês. Que eu vou deixar que eu corrigi também com vocês, fiz com vocês para auxiliar no exercício, tá bom? Bom, então ficou o seguinte, para vocês, eu vou encerrar, ficou o seguinte, eu tinha deixado o exercício 1, deixa eu apagar aqui, vou escrever isso direitinho para vocês. Certo? Eu deixei o exercício página 124, exercício 1, né? Quando eu fiz a aula, eu falei para vocês traçarem essas diagonais aí, preencher esse quadrinho e responder uma questão que tem logo abaixo aqui. Aí na página 125, o exercício 5, tá? E eu vou pedir para vocês darem uma olhada, responderem da página 127, o exercício 2, tá? O exercício 2, só isso, certo? O exercício 5, eu vou te fazer o círculo aqui, que aí nós vamos corrigir isso logo que nós for resolvido tudo isso e nós voltarmos nós vamos falar, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Com certeza vamos ter aula amanhã novamente, tá bom? Um abraço, até logo.